Salve, salve galerinha do Games Rules, aqui quem tá falando com vocês é o Vini. E hoje, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de dar um recadinho. A review que vocês estão prestes a assistir aqui no canal não vai ser uma review feita por mim. Afinal de contas, eu não tive condições ainda de terminar o Trinity Trigger por completo. Então a review que vocês vão ver aí vai ser feita pelo meu queridíssimo amigo Ryu Akash, que mais uma vez aqui tá ajudando o nosso canal com seu conhecimento RPG. O cara também dedica a vida gamer dele aos jogos de RPG eletrônico. Então com certeza é um cara que eu considero ter uma bagagem muito boa para trazer uma review boa para vocês também. Essa review já saiu no canal dele e a review dele é focada em falar do jogo depois que ele faz o 100% do jogo ou então pega o troféu de platina. E foi isso que ele fez com o Trinity Trigger. Então, caso vocês curtam a review que vocês vão assistir agora e depois queiram seguir o Ryu no canal oficial dele, o link aí vai estar na descrição. Beleza? Com todos esses recadinhos já dados, bora pro vídeo. Durante discussões acaloradas sobre esse desenvolvedor não é mais o mesmo, ou os jogos eram melhores nos velhos tempos, eu sempre tentava usar a carta que eu não aposto nas empresas, mas sim nos profissionais por trás delas. E dava um exemplo de como Hironobu Sakaguchi criou a Mistwalker e fez maravilhosos RPGs como Lost Odyssey e Fantasian. E então veio a Furyu, uma empresa cujo pensamento parecia alinhado com o meu. Dos muitos jogos que ela publicou, muitos foram desenvolvidos por veteranos da indústria e tinham uma notável semelhança com o jogo onde esses especialistas haviam trabalhado anteriormente. The Legend of Legacy contava com ex-designers da série Saga. A equipe do jogo Monarch consistia de desenvolvedores das séries Shin Megami Tensei. E o título em questão, Trinity Trigger, inclui 2 veteranos de Secret of Mana. Parece uma receita para o sucesso, não é mesmo? Bem, coloquei à prova. Joguei muito Secrets e Trials of Mana na minha adolescência. Então, acredito ter uma base sólida para julgar o potencial de Trinity Trigger como uma nova IP independente, seja se ele tenta melhorar uma fórmula já consolidada ou se perde-se no sucesso do passado e não consegue atrair os jogadores de outrora. E após 44 horas de jogatina, sendo 30 delas para completar o jogo base e 14 para pegar o troféu platina, enfim, tenho o meu veredito do dragão. A história de Trinity Trigger fala de uma dicotomia divina e a sua rivalidade. Os deuses da ordem contra os deuses do caos. Uma batalha aconteceu e, bem, você sabe o resto. As pessoas morreram em nome de seus deuses sem saber o porquê. O resultado desses conflitos deixou armas gigantes presas no mundo humano que moldaram a Terra. O nome dessas armas são Arma. Em PTBR não ficou muito interessante. A introdução do jogo é entregue em uma cena artisticamente estilizada, me lembrando muito a abertura de um anime. E, como sempre, distribuindo spoilers a rodo na abertura, como se spoilers não fosse um crime capital. Qual que é a tara dessas aberturas de anime, né? Eu parei de vê-las depois que mostraram o Gear Second do Luffy antes do próprio episódio em que ele o utiliza. Em Trinity Trigger jogamos com Cian, um saqueador que pilha masmorras em busca de tesouros para sustentar a sua irmã. Não demora muito para que Cian se envolva uma intriga envolvendo um símbolo misterioso em seu olho direito. Como resultado, ele é forçado a embarcar em uma aventura para descobrir mais sobre sua história e o seu papel em tudo isso. Cian é incrivelmente desinformado sobre os eventos mundiais. Eu sei que ele vivia em uma cidade do interior, mas acho difícil que alguém seja tão alienado ao que está acontecendo ao seu redor. Quando o novo personagem mencionava algum termo global ou situação, Cian rapidamente pedia uma explicação. Obviamente, isso era uma maneira do jogo me situar na lore de Trinity Trigger, ao invés de estar educando o protagonista sobre a geopolítica, a religião e o sistema organizacional do mundo. Eu não tinha visto um personagem tão desinformado assim desde o Tidus em Final Fantasy X, mas pelo menos o nosso jogador profissional de Blitzball tinha um motivo muito mais crível. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Como todo jogo de RPG típico, a aventura de Cian está repleta de relacionamentos, descobertas, desenvolvimento de personagens e construção de mundo. No entanto, em Trinity Trigger tudo isso é feito de uma forma um pouco escassa. A previsibilidade da narrativa me fazia esperar que a cada novo acontecimento houvesse uma reviravolta surpreendente, mas não, ela era realmente previsível. Os personagens principais até que têm umas personalidades exuberantes e distintas entre si, sempre destacando suas peculiaridades em todas as oportunidades, como um membro que adora beber e enfatiza isso em cada nova cidade.
É uma forma narrativa tradicionalmente nipônica que usa e abusa de uma característica marcante de um personagem e a repete infinitamente, como Naruto dizendo que aquele é o seu jeito ninja, ou Luffy alegando que vai ser o rei dos piratas. No entanto, os personagens isoladamente não são o suficiente para tornar a trama geral cativante ou sequer as suas subtramas. Eu sinto que Trinity Trigger está em uma posição um pouco desprivilegiada. O jogo não tem gráficos exuberantes como um AAA e nem aquele carisma nostálgico ou um estilo inusitado de um jogo indie. Ele apenas é. O seu visual mimetiza bem o estilo de Secret of Mana, tanto no cenário como nos personagens e batalhas. É fofo sim, mas não é marcante. O retrato dos personagens em suas falas e no menu são bem artísticos e há algumas cutscenes que têm um encanto próprio, mas são breves. A trilha sonora... não sei. O compositor é Hiroki Kikuta, o mesmo de Secret e Trials of Mana. As músicas têm aquele recheio de vida com um tempero de aventura jovial. Talvez o fato de eu fazer tudo e precisar retornar para os mesmos mapas repetidamente me deixou com burnout das músicas que tem um tom agudo demais. A trilha cumpre o seu papel para o jogo, mas ela não existirá aquém dele. O combate de Trinity Trigger é fluido e fácil de dominar. Cada ataque consome uma barra semelhante a uma barra de estamina. Atacar com a barra vazia reduz o dano causado, forçando o jogador a recuar e descansar. O comando de esquiva é ilimitado, e se executado durante o quadro de ataque do inimigo, recuperará uma boa parte da estamina, promovendo um estilo de jogo agressivo. Cada arma possui um combo de 3 ataques, e cada um desses 3 ataques tem 2 variações técnicas. Armas de DLC adicionam mais técnicas à lista, o que é uma blasfêmia, né? Mas eu tive que comprar para fazer esse review 100%, meus tchutchucos. Inicialmente, a gameplay de Trinity Trigger é divertida, mas o combate torna-se repetitivo cedo demais. O jogo tenta evitar isso adicionando fraqueza aos inimigos contra um tipo de arma e até loots exclusivos se forem derrotados com alguma arma específica. Para facilitar a troca de arma, o jogo possui o anel de armas, que é idêntico ao de Secret of Mana. Quando você abre o anel... Quando você abre o anel, o jogo pausa, e você pode trocar de arma no meio da batalha ou mudar as técnicas em um combo. Você pode alocar 4 armas no direcional como atalhos, facilitando a transição. Embora o sistema de fraqueza e saques especiais dos inimigos promova essa troca de armas, a execução é mais desajeitada do que o desejado. Quando eu queria coletar cristais para melhorar meus Manatites, eu vou falar mais adiante, o meu maior obstáculo eram meus companheiros de grupo psicopatas que matavam os inimigos antes que eu pudesse usar a arma certa para matá-las, tornando a situação um pouco frustrante e até meio grind. Falando neles, os membros do grupo são relativamente competentes. Eu esperava alguns patetas, como na série Tales of ou Star Ocean, mas eles são ofensivamente úteis e esquivam-se razoavelmente bem dos ataques dos inimigos. Às vezes, eles ficam presos em alguma armadilha no mapa enquanto me seguiam, mas acredito que os designers previram isso. O dano causado por armadilhas em membros controlados pela inteligência artificial é significantemente reduzido, proporcionando uma solução estranha, mas funcional. Mas claro que existem ressalvas quanto à inteligência artificial. Embora os aliados atacassem constantemente os inimigos enquanto evitavam seus ataques, eles não trocam de arma e não ativam um super ataque especial. Eu tinha que trocar para o personagem em questão, usar as suas habilidades e depois voltar para o meu. Na maioria das vezes eu via um membro do grupo enfrentando um inimigo resistente à sua arma atual e causando continuamente 0 de dano sem se incomodar em mudar isso. Isso me obrigava a microgerenciar cada personagem e trocar suas armas. Depois de algumas horas ficou muito irritante e eu comecei a ignorar esses putos jogando de forma solo. O sistema de equipamentos em Trinity Trigger tem um grande potencial, mas é confuso, assim como os cristais em Chained Echoes. No jogo existem Manatites, que funcionam como encantamentos. Nas armas, eles aumentam o dano ou conferem diferentes efeitos ao atacar. Na armadura, oferecem vários bônus passivos, como defesa aprimorada, resistência a status negativos ou bônus de experiência. Cada Manatite também tem um sistema de raridade expresso por 1 a 3 estrelas. Quanto mais estrelas, melhor o efeito. Os bônus adicionais são aleatórios, incentivando a exploração ou a criação de novos Manatites. Cada arma tem o seu próprio slot, o que dá uma leve impressão de construção de build.
Eu, por exemplo, coloquei todas as Mana Tights de defesa nas armas de combate corpo a corpo e lentas, como o machado. Por outro lado, o meu arco estava cheio de bônus de ataque e crítico. O craft no jogo se resume a criar itens consumíveis, tanto de recuperação quanto de buffs temporários, ou criar Mana Tights. Os materiais são coletados destruindo barris, cortando a grama, encontrando baús do tesouro ou matando a vida selvagem e destruindo seu ecossistema. Uma enciclopédia dentro do jogo mostra todos os itens dropados pelos monstros. Olha, confesso que é divertido ficar equipando Mana Tights nas armas, mas fica aquela sensação de falsa mecânica. Não importa se você monta um ataque ou defesa poderosa, mesmo que negligencie a mecânica, você consegue vencer o jogo sem muitos esforços. Então para que farmar se a recompensa não vale o tempo investido? Salvo o conteúdo pós-game, que exige sim um controle e um manejo melhor dos Mana Tights, até a caçada pelos mais raros, mas aqueles que foram jogar só a história principal, talvez nem explore essa mecânica. A exploração de Trinity Trigger é simples, mas satisfatória. Algum ponto distinto do mapa, como uma árvore de cor estranha ou uma parede rachada, sugere uma nova passagem. Através dela, encontramos baús ou talvez chefes opcionais que geralmente são muito fortes para o nível do grupo no momento. É tudo tão rápido e sem interrupções que eu me sentia motivado a explorar sem medo de perder tempo. Retroceder a mapas antigos para completar alguma sidequest era uma tarefa fácil com a viagem rápida e pontos de teletransportes espalhados pelo mapa e masmorras. Trinity Trigger acerta num ponto em que eu acredito que muitos RPGs falham, que é na dinâmica de ritmo entre a distribuição de missões secundárias e o curso da missão principal. Basicamente, todo RPG chega a um ponto de virada na trama onde a urgência prevalece e os heróis precisam realizar alguma tarefa com um limite de tempo crítico. No entanto, várias missões secundárias são desbloqueadas assim que a cena termina, tornando essa urgência menos crucial. Então, ao invés de irmos salvar os nossos aliados que vão morrer em 10 minutos, ou um reino onde há um monstro gigante se aproximando, ficamos coletando leite e aprendendo a tricotar. Exemplos que me vêm à mente são Xenoblade e One Piece Odyssey. O Trinity Trigger evita isso. Quando a missão principal me apresenta um assunto urgente, o jogo não me inundava com várias missões secundárias no momento. Em vez disso, ele só me permitia avançar o conflito principal antes de voltar a fazer o conteúdo opcional. Eu sei que pareço detalhista demais nesse caso, mas como um completionista, isso me incomoda muito quando acontece de outra forma. Em resumo, a dinâmica de ritmo entre as missões principais e as secundárias de Trinity Trigger é muito bem executada, melhor do que alguns RPGs de alto orçamento. Mas nem tudo são flores. As sidequests estão lá apenas para fazer volume. Elas são extremamente fillers e repetitivas, como uma busca por itens ou a maratona de monstros e chefes em uma arena claustrofóbica. O prêmio é atraente, porque nos dão Mana Tights poderosas ou evoluem as nossas armas, o que apenas significa mais dano e habilidades mais brilhantes. Mas só jogadores hardcore ou comprometidos, como esse safado que faz review 100%, estarão dispostos a completar esse conteúdo adicional. Como eu falei no começo do vídeo, eu demorei 30 horas para terminar o jogo e umas 14 para fazer o 100%. O jogo tem um bestiário que me ajudou a acompanhar o progresso da completude. Tem dungeons extras que fornecem mais levels para as armas, umas quests pós-games que elucidam mais sobre alguns personagens secundários e, claro, chefes secretos dentro de uma arena. Mas se eu pudesse dar uma sugestão não faça o 100% de Trinity Trigger, nem os 50% se for possível. O jogo envelhece muito rápido. Em muitos jogos, a trama principal serve como um termômetro do seu objetivo, que geralmente é o fim dele. Parece óbvio, mas é o parâmetro que eu uso para tolerar um jogo que eu não deveria tolerar, mas quero ver até o fim. Por isso, eu confesso que eu seria muito mais feliz se eu tivesse dropado o Trinity Trigger assim que eu terminei a sua história principal. Contudo, eu não poderia estar aqui fazendo esse review. O pós-game dele é deveras tedioso. Você mata os mesmos inimigos de antes, só que maiores ou com paleta de cores diferentes. As recompensas por ficar fazendo inúmeras quests adicionais ou dungeons secretas são desanimadoras. Lembra que eu comentei em que todas as armas têm as mesmas 3 habilidades, independentemente de quem as empunha? Então, eu passei 40 horas usando quase sempre os mesmos 3 ataques. Eu tive que comprar a DLC de novas armas para não derreter.
mas aproveitaria melhor esse dinheiro se eu tivesse usado ele para limpar a bunda. O conteúdo extra de Trinity Trigger é o cúmulo de colocar muita água no feijão. Só que além do feijão perder todo o gosto, a água em excesso também afogou o cozinheiro. Galera Dragonete, acho que esse aqui foi o meu primeiro review 100% que pareceu mais um trabalho do que diversão. A alternativa de design serve para eu melhorar a minha explicação do porquê não gostei de algo no jogo e exemplifico com algum RPG que joguei no passado, antes do lançamento desse que está em review, e de como as coisas poderiam ter sido melhores ou já foram melhores. Só que tem muita coisa em Trinity Trigger que poderia ser melhor, mas ainda é tragável como um tira-gosto. Mas o que mais me maltratou foi o seu pós-game desinteressante. Se não me engano, o jogo tem 51 sidequests e metade delas só liberam após o fim dele. Só que são chatas, muito, repetitivas e desinteressantes. Eu sei que eu estou sendo hipocritamente injusto, porque eu poderia muito bem ter parado de jogar enquanto eu estava no limiar da diversão, que foi justamente no fim dele. Só que o jogo liberou tanta coisa após o fim dele que, me atraiu, né? Achei que tinha algum ouro escondido no fim do arco-íris. Contudo, tem 2 jogos que eu joguei recentemente e possuem um pós-game muito mais massa. O primeiro é o Tales of Arise. Em geral, Tales of possui pós-games bem robustos. Dungeons secretas, boss danados, crossover com outras séries, equipamentos amaldiçoados que se fortalecem quanto mais sanguinário você for e várias outras coisas. É bem divertido fazer o pós-game de diversos Tales, mas eu menciono o Arise porque ele é o mais otimizado. O segundo ato do Tales of Arise é muito arrastado, mas assim que terminamos o game, temos o mundo inteiro para explorar e diversas quests para desafiar. Entre essas há algumas bem interessantes, que apresentam algumas situações inéditas e bem divertidas. Não darei muitas informações para evitar spoilers. Além disso, em vários Tales há o acúmulo de Grade, que é uma pontuação utilizada no New Game Plus para trazer atributos, itens, artes, equipamentos e outras características do nosso save atual para o nosso novo save. Fazer o conteúdo pós-game ajuda a acumular esses pontos. Tales of Arise trocou o Grade por itens chaves que são adquiridos nas quests do fim do jogo. A execução é diferente, mas o resultado é o mesmo. Quer começar o New Game Plus ganhando 300% de experiência? Pode. 5 vezes mais o HP? Tá lá também. Começar no seu level máximo com várias artes? À vontade, meu parceiro. O segundo jogo na alternativa de design é um pouco debatível, porque muitos dizem que o terceiro ato dele já é o epílogo inteiro. Se for o caso, é bem interessante, mas epílogo ainda é canônico, então não sei se eu consideraria um pós-game. Enfim, estou falando de Dragon Quest XI. Gente, que delícia de jogo! Ele mistura tudo que procuramos em um RPG do Oriente, nostalgia e inovação, mas o pós-game dele, como ele inteiro, é espetacular. Além de abrir inúmeras quests, desafios, chefes sequestros, se você considerar o terceiro ato o pós-game, abre-se também uma trama totalmente nova. São horas e horas de conteúdo. Uma das melhores coisas de Dragon Quest XI é que as recompensas das quests são escalonáveis. Você ganha materiais para produzir armas mais poderosas, você ganha armas poderosas, ou você ganha um boost para alguma habilidade específica dos personagens. Todas as recompensas são interessantes, o que te motiva a fazer as quests antes de desafiar o chefão malvado superior final. Eu recomendo os 2 jogos para fãs de RPGs, é uma escolha certa. Trinity Trigger não é audacioso. O jogo parece seguir uma linha padrão dos RPGs lançados hoje em dia. Jogos que desejam resgatar a sensação do passado, trocando um grande orçamento por uma simplicidade nostálgica e acolhedora. A cinematografia que imita fotorrealismo dá lugar a um design mais artístico e pitoresco. Contudo, o jogo é básico. Ele apresenta algumas características únicas, mas não exige muita estratégia e oferece pouco em termos de progressão. Isso não significa que ele não seja divertido, mas ele não vai surpreendê-lo. No final das contas, Trinity Trigger funciona mais como um aperitivo para RPGs mais robustos do que um prato principal indispensável no gênero.